Toda empresa tem um problema a ser resolvido, ou no caso, vários problemas. Para você resolver o problema, você pode abordar esse problema de duas formas. Você pode melhorar o que já existe, ou você pode desenhar algo do zero. No momento em que você se aprofunda num problema, você começa a entender, então você começa a ver o que tem de possibilidade, aí você prototipa e testa. O Design Thinking ele utiliza todas essas técnicas que os designers já utilizam há muitos anos na construção de produtos e aplica isso na solução de problemas, desafios de negócios nas empresas. Partiu. Primeiro, eu queria que você se apresentasse seu nome e o que você faz. Meu nome é Luiz Fernando Atala Christoff, eu sou Head de Agilidade e Inovação no CETEC Consulting Group, também sócio, e nós damos aulas e prestamos consultorias em Design Thinking. Design Thinking é uma metodologia que ela é fácil de ser aprendida. Por ser fácil de ser aprendida, muitas vezes os cursos acabam indo para uma parte muito mais teórica, mas o segredo de você aprender o Design Thinking está muito ligado a gente tentar executar desde qualquer curso algo muito na prática. Se você praticar o uso do Design Thinking, do pensamento do design, né, como Design Thinking, já desde o momento que você aprende isso de uma forma mais teórica, é possível sim aplicar e obter esse conhecimento a partir de cursos ou de aulas. Demetrio, tua profissão é? Eu sou futurista. Explica isso para mim, por favor. Foi o seguinte, eu comecei a estudar design futuro e fui para Disney, fui para Stanford, Harvard, fui para a Singularity, que é a Universidade Google aí da NASA, e eu comecei a lidar com o propósito de trazer o futuro para o presente. Então, depois que eu olhei toda essa minha capacitação, eu vi que eu tinha ferramentas onde eu podia pegar como se fosse o carro do De Volta para o Futuro e até lá na frente trazer uns pedaços de futuro e prototipar aqui no presente. Então, quando eu comecei a realizar, quando eu entendi que eu tinha essas ferramentas na minha mão, aí eu assumi que eu sou um futurista. Maurício, de uma maneira sucinta, você me explicaria o que você faz? Bem, eu sou o CEO da MJV Tecnologia e Inovação, uma empresa de consultoria que auxilia as empresas na sua jornada de transformação digital. O designer, ele, na hora de resolver os problemas, os desafios, né, prefiro chamar de desafios, ele olha o problema sobre um viés do usuário, né, daquela pessoa, né, do indivíduo que vai utilizar, que está envolvido no contexto do desafio, né? Além disso, o designer ele tem uma abordagem multidisciplinar. Ele normalmente não busca resolver o problema sozinho, ele busca opiniões diferentes, né? E ele tem uma forma de trabalhar onde ele prototipa muito, né? Ele busca tangibilizar as suas soluções antes de lançar no mercado. Então, o Design Thinking ele utiliza todas essas técnicas que os designers já utilizam há muitos anos na construção de produtos e aplica isso na solução de problemas, desafios de negócios nas empresas. Eu acredito muito na ressignificação dos comportamentos junto com os novos produtos, né? Então, a partir do momento que você começa a olhar toda essa parte, né, de comportamento, pesquisa, você sai com insights que você refina para trazer uma solução. Então, o design é bem isso, você traz o comportamento atual dentro de um produto, um serviço, uma experiência para atualizá-lo no final do dia. Imaginem um serviço de streaming que tem como seu objetivo principal nos manter como assinantes, ou seja, pagando todo mês para ele, para nós podermos usar essa plataforma. O objetivo dele, para ser cumprido, ele precisa, como contrapartida, oferecer produtos legais para que nós assistimos, mas cada catálogo aí de serviços de streaming tem diversas opções de filmes e seriados para que nós possamos assistir. Como que eles conseguem manter-nos totalmente conectados e totalmente como assinantes ali dentro desses serviços de streaming? Basicamente, eles fazem isso
por meio de identificar qual que é o seu perfil de consumo ali dentro da plataforma. Antigamente, essa plataforma ela tinha como padrão de avaliação classificar por estrelas o filme, ou seja, eu assisti um filme, eu depois classifico ele de 1 a 5 estrelas. E com base nesta classificação, eu vou fornecer novos filmes e seriados parecidos com este estilo para o meu consumidor, porque ele gostou daquele filme. Mas qual era o problema? As pessoas tendiam a avaliar muito bem filmes muito bem conceituados. Então a gente pode citar aí alguns filmes como Poderoso Chefão, ou filmes históricos, assim como Titanic, filmes que são muito bem reconhecidos aí dentro do mercado. Só que quando a pessoa vai acessar aquela plataforma para assistir os conteúdos dela, ela não assiste esses filmes. O que segura ela na plataforma são comédias românticas, são seriados americanos engraçados de você se manter ali assistindo de 20 minutos. Então por que eu estou oferecendo para ela o que ela pede, quando na verdade eu deveria estar oferecendo para ela o que ela consome? Mais importante do que escutar o que a pessoa diz que ela faz é eu ter dados o suficiente para saber o que ela faz realmente, porque eu vou fornecer o que ela precisa, não o que ela diz que ela precisa. Porque se eu for só no que ela diz que ela precisa, ela vai assistir 1, 2, 3 filmes e vai sair da nossa plataforma, vai para a próxima. Achei fofo. Eu achei médio. Ai, médio, Edu. Edu, esse filme tava com 95% de relevância, não tem nada de médio. No seu. No meu quê? No seu perfil. Ué, mas eu achei que relevância era uma média geral, sei lá. É não. É a porcentagem de relevância pra você. Gente... Bom, agora faz todo sentido. O quê? Aquele filme chato que a gente tava vendo ontem, do mafioso doido. Maravilhoso. O que que tem? Pois é, então, quando a gente terminou de assistir, ele tava com 93% de relevância. E hoje eu fui ver, ele tava com 23%. É que ontem a gente assistiu no meu perfil. Passada. Os caras sabem de tudo real, né? Pois é. Aliás, eu preciso dizer, né, Edu, na boa, mas eles sabem mais do meu gosto que você. Ai, pronto. Não, nada demais. Eu só joguei aqui. Eu vou meio que ali fazer uma pipoquinha e, se você quiser, fica à vontade pra dar uma olhadinha no meu perfil, entender o que é relevante pra mim, entendeu? Fica a dica. Você tá falando sério, Carol? Seríssimo. Ah, e quando eu voltar, eu quero 3 boas opções, tá? De filme pra gente assistir. Aí não vale apelar pra minha lista, beleza? O Design Thinking parte do entendimento do ser humano, do consumidor que vai utilizar a sua solução. Então, o Design Thinking ele tem 3 etapas fundamentais, né? De forma geral, a primeira a gente chama de imersão. É quando o designer, a equipe que está trabalhando com Design Thinking, que, por sinal, não precisa ser só designers, né? Da nossa empresa, a gente trabalha, da MJV, trabalhamos com perfis multidisciplinares. Temos desde músicos, artistas, né? Psicólogos, antropólogos, né? Que vão mergulhar no contexto do problema, né? E das pessoas envolvidas naquele problema para entender o comportamento, né? O objetivo, o que está por trás daquele, né? daquele contexto, né? E aí, uma vez entendido isso, né? São gerados uma série de insights, é feita uma análise, né? E muitas vezes o desafio, o problema que se pensa, na verdade, resolver é completamente diferente, né? Então, existe uma etapa no fim da imersão que a gente chama de reenquadramento, onde a gente vai olhar o problema e dizer assim, opa, peraí, na verdade, o problema que nós achávamos que existia não é bem esse, é um outro. Quando a gente fala em design, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um objeto que é útil de alguma forma, né? Esse é o conceito de um design normal, de um desenho. Esse design é um desenho de uma experiência, né? Então é como se você colecionasse, você tem um problema, colecionasse várias ideias, refinasse aquilo dentro de um grupo de especialistas, de pessoas que sentem na pele aquele problema, e depois você sai com uma experiência, com uma possibilidade de uma solução. Só que aquela solução pode dar errado, e aquele errado pode ser bacana naquele momento da prototipagem, que você pode fazer uma versão melhorada, né? Então, quando a gente fala de design no final do dia, é um desenho de experiência mesmo, né? Que vai gerar algum conforto para o usuário no final. Quando nós falamos de inovação, é interessante nós separarmos os conceitos de invenção de inovação.
Toda inovação parte de uma invenção. O que é uma invenção? É um processo criativo de você inventar algo ou pensar em alguma solução. Então, eu posso pensar em soluções totalmente radicais e disruptivas ou soluções que são incrementais, que vão melhorar algo que já existe atualmente. Agora, não necessariamente essa solução ela será colocada em prática ou não. Vocês conseguem, acho que todos, lembrar daqueles óculos, smart óculos, né? Óculos mega inteligentes que a gente via as propagandas que iam sair por aí. Eu não vejo ninguém utilizando esses óculos na rua, usando realidade 3D exatamente ali, ou então com os aplicativos nesse óculos, andando na calçada. Isso é uma invenção. Uma invenção se torna uma inovação se ela resolve um problema prático e é colocada no mercado ou na sociedade. Ou seja, eu estou resolvendo um problema de alguém, está funcionando, a partir desse ponto eu posso dizer que isso é uma inovação. O Design Thinking, ele é um meio para eu atingir a inovação, porque se eu estudo qual é o meu cliente, o meu consumidor, quais são suas dores, suas reais necessidades, e penso numa solução para isso, existe uma maior probabilidade de eu criar uma ideia boa, ou seja, ter uma invenção legal, mas que resolva o problema de alguém, que se torne uma inovação e que se permeie aí na nossa sociedade. Como isso acontece na prática com o método Design Thinking? Ele surge de uma necessidade ou de um produto ou de uma nova experiência. Depende do desafio que você traz, né, para o design. É muito interessante quando você olha, por exemplo, a GE Health, que pegou uma necessidade de melhora de uma experiência. Ela tinha um problema em que, geralmente, as máquinas de tomografia, as crianças tinham medo de entrar no buraco lá para fazer o teste. E aí, o que ela fez? Ela fez um storytelling baseado em design thinking, que as crianças passavam por uma aventura e no final elas tinham que ir numa caverna e elas nem sentiam que estavam fazendo o exame, né? Então você percebe que no final do dia eu não estou entregando um produto, um shampoo novo ou uma embalagem nova, eu estou entregando uma experiência relativa a um problema que foi mapeado, né? Então realmente ela vai com base numa necessidade de comportamento e também um olhar de novos produtos, né? Quando você olha, por exemplo, empresas de cosméticos que hoje ativamente trabalham com design para entender as questões de ESG, né, as questões de sustentabilidade dentro do seu produto. Então, hoje tem o grupo de pessoas que são os sustentarianos. São pessoas que compram produtos não porque ele é plant-based ou porque ele tem uma filosofia limpa, mas porque a embalagem é reciclável, porque ele faz a limpeza de carbono. Então, hoje, para você chegar nesse grupo, classicamente você faz um design thinking para entender como que você atende esse público. A Braskem é um player importante na indústria química. A indústria química é uma indústria que ela é meio base para as outras indústrias, né? Então, no final do dia, a gente supre necessidades de diversos setores. Assim, a gente é um setor de primeira necessidade porque a gente está fornecendo para a indústria de alimentos, para a indústria agrícola, né? Para a indústria de insumos para a saúde, para a indústria da construção civil, infraestrutura, saneamento, enfim. Então, a gente tem um portfólio, uma variedade que impacta todas essas outras cadeias. E no nosso portfólio, um dos produtos mais relevantes são as resinas plásticas, né? E, dada a posição da Braskem de liderança nos mercados que ela atua, essa posição traz também a responsabilidade de liderar o processo de endereçar a questão do resíduo plástico, que é uma dor da sociedade já há algum tempo. A gente costuma dizer, ele acabou sendo vítima do seu próprio sucesso, né? Porque como ele é leve, ele é versátil, ele democratiza o acesso a várias aplicações de produto, por isso é um produto relativamente barato, ele democratiza o acesso para a população em geral a uma série de artigos que, se não fosse de plástico, as pessoas não poderiam consumir. Existe uma embalagem que a gente chama de stand-up pouch, que são aqueles sacos muitas vezes utilizados para refil, mas muitos produtos que são produtos de limpeza, às vezes molhos, alimentos líquidos, né? Que no fundo ele é uma embalagem flexível que tem a propriedade de ficar de pé, seja na gôndola, seja quando está em casa. Em geral, para atingirem as suas propriedades, né, então, de proteção daquele produto que está ali dentro, de estrutura, de barreira a oxigênio ou de barreira à luz, essas embalagens, em geral, elas tinham vários materiais na sua composição. Então, você tinha, às vezes, na verdade, a gente não enxerga isso no visual, a gente vê ali que um filme flexível,
mas na verdade aquele filme tem várias camadas de vários materiais. Isso no pós-consumo é um problema, porque esses materiais eles estão ali misturados, eu não consigo trazer isso de volta para a economia, não consigo separar esses materiais de uma forma econômica. Pensando nisso, foi que a gente, em parceria com um cliente nosso, que é a Antilhas, né, e com a Unilever no produto Mãe Terra, a gente desenvolveu um pouch, né, a mesma embalagem, com as mesmas propriedades, com os mesmos requisitos, só que feita de um único material, que é o polietileno. Isso faz com que, ao longo desse processo, assim, nenhuma propriedade, ele cumpra a função durante todo o seu ciclo de vida, só que o processo de recuperação desse material depois é muito mais simples, porque ele é um único material. A gente tem um caso muito claro de uma empresa de café em cápsula que, há pouco tempo atrás, ela perdeu as patentes, né, da fabricação dessas cápsulas, e ela se viu um pouco dentro de um labirinto, né? E a história qual que foi? Dentro de um processo de design, ela sentiu que as pessoas gostavam de ter novas experiências, de viver uma vida colecionável. Então, qual que foi o grande lance, né? A empresa, ao invés de se desesperar, ela começou a criar coleções de cápsulas de café a cada 3, 4 meses para gerar recorrência, para gerar curiosidade, né? E nova busca ali do consumidor. Quando a gente olha as plataformas de streaming, logo no começo, elas não tinham um olhar direto para o consumidor. E depois elas começaram, através do design, a entender que elas tinham que separar por personas, e mapear o tráfego dela nessas plataformas. E hoje, muitas séries e muitos filmes de plataformas de streaming, eles são criados, os roteiros são confeccionados, né, através desses comportamentos. E isso nasceu realmente de uma experiência de design. Então, imaginem vocês indo ao cinema, e aí você sai de casa, resolve ir de carro, você com mais uma pessoa, e aí quando você está no carro, você pega trânsito, então tá chovendo, pegou trânsito, aí você chegou lá no shopping para ir no cinema, o estacionamento está lotado, aí você fica 1 hora procurando vaga, aí você consegue parar, você já está irritado, você vai no cinema, o cinema foi bom, o cinema foi legal. Agora, depois do cinema você quer comer alguma coisa, vai na praça de alimentação, a praça de alimentação está lotada, aí você quer usar o banheiro está interditado, você volta para casa falando, eu nunca mais vou sair de casa para ir ver um filme. Agora, se eu sou o dono do cinema, que culpa eu tenho nisso? Pelo Design Thinking, a gente vai fazer entrevistas e fazer pesquisas com os nossos clientes e eles vão dizer qual é o ponto de dor. Esse caso do cinema é curioso porque você pergunta, por que você vê de errado no cinema? Ele fala, não, eu vejo de errado o cinema, porque eu não consigo ir até o cinema. E você percebe que as dores, quando você utiliza as ferramentas do Design Thinking para descobrir as dores, você percebe que as dores que esse cliente tem, elas estão espalhadas por toda a sua jornada, exceto naquele ponto principal. Por isso a importância de você utilizar as ferramentas do Design Thinking, como a pesquisa, como o entendimento e análise dos dados dessa pesquisa, para formar essa persona e saber a empatia, o mapa da empatia dela, o que ela precisa e o que ela não gosta, é muito importante. Dentro do Design Thinking existem várias ferramentas. O mapa de empatia é uma delas, onde a nossa equipe monta um entendimento empático, né, de como que aquele interlocutor, de fato, né, se comporta, como é que ele pensa, né, o que ele sente, o que ele ouve, o que ele fala e faz, o que ele vê. Então, tudo isso é mapeado dentro dessa ferramenta, que é chamada mapa de empatia, com o objetivo de entender, de fato, o que se passa na cabeça, né, e no comportamento daquele usuário. E aí, a partir desse entendimento, você consegue entender os pontos positivos e as dores, né, as necessidades desse cliente, né, desse consumidor. Mas eu costumo dizer que o Design Thinking, ele existe desde ali do comércio persa dos anos lá da antiguidade, porque eu tenho um produto e alguém tem uma necessidade, para acontecer essa troca, para eu vender esse produto lá desde antigamente para essa pessoa, eu preciso ter um produto que atenda aquela necessidade. Acontece que nesses sistemas complexos que a gente vive, com tanta coisa, com tanta informação, a gente esquece que, no fundo, as relações são muito simples. Eu tenho um cliente que tem uma necessidade, que quer alguma coisa, e tem uma empresa que faz um produto ou um serviço. A nossa tatuagem digital hoje ela é amplamente utilizada ao nosso favor, né? Então eu fico me questionando se em alguns momentos, quando a gente está passando por uma plataforma digital e personalizando o nosso conteúdo ali de maneira invisível, né?
eu gosto muito que isso aconteça, porque facilita a minha vida. Então, praticamente, como que isso funciona, né? Conforme você vai passeando por plataformas, você vai deixando o seu pequeno comportamento, né? E suas atividades e tudo mais. No final da história, quando tem uma sugestão, ali tem um algoritmo, né? Que tem toda uma inteligência ali proprietária, que começa a entender como que funciona cada persona, né, cada usuário, né? Então, por isso que aquela separação, né, de usuários dentro de início de plataformas de conteúdo é muito importante, porque segmenta, ele vai dentro das suas oportunidades, né? Então, a gente começa a entender que a inteligência artificial, ela começa a drivar cada vez mais o nosso dia a dia de maneira invisível. Então, mesmo quando você passa pela rua, você começa a ser bombardeado por SMS e notificações, porque é a nossa tatuagem digital, né, que vai ali sendo amplificada através do nosso smartphone, né? E quando a gente fala de mundo plataformizado, né, como o mundo de plataformas de e-commerce ou de streaming, a gente começa a ter esse grupo de informações cada vez mais completo. Então, a partir do momento que eu compro um livro de uma plataforma, ele já me indica o filme relacionado, e aí você começa a morar praticamente dentro de uma rede de inteligência artificial com base nos seus resíduos digitais que você vai deixando aí no seu decorrer do tráfego, né, do tráfego de consumo. Quando a gente fala de uma plataforma como o Netflix, ou sistemas de recomendação, tipicamente, essas soluções são feitas através de data science, de ciência dos dados, né? A questão é que os dados, o uso de data science, né, individualmente, né, isoladamente, eles não necessariamente resolvem, né, o problema completamente, porque, de novo, é necessário entender o que está por trás desses dados. Na prática, a gente pode ilustrar isso, né, pegando exemplo até no exterior, né, quando os americanos, eles, durante, né, o mês de novembro, né, ou até dezembro, no Natal, gostam de comer peru assado, né? Então, se você for olhar os dados puramente simples, né, do ponto de vista do peru, ele está ali recebendo do fazendeiro um balde cheio de milho. Então, para ele a vida está ótima. O fazendeiro está vindo todos os dias com um balde cheio de milho, sensacional, perfeito. Só que chega um belo dia, né, em novembro, no dia de Ações de Graças, ou, né, no Natal, infelizmente, que ao invés de um balde cheio de milho, o fazendeiro vem com um facão e tchof. Nesse caso, né, se o peru tivesse, de fato, entendido, né, o que estava por trás daqueles dados, ele não teria sido passivo, né? Então, voltando ao exemplo do sistema de recomendação, de fato, somente o sistema de recomendação, sem você checar e validar com o seu cliente final, você pode incorrer em erros graves como esse, né? E ter o facão cortando seu pescoço. Não sei se isso é um bom exemplo, mas é um exemplo, né? É um exemplo impactante. E aí, o que a gente vai assistir? O que você quiser. Decide aí. Ah, sério, Edu? E as opções que eu falei pra você escolher? Eu até comecei a escolher, mas aí chegou uma notificação no celular daquele clipe lá, daquele rapper que gravou no espaço. Nossa. Pois é. Aí tá todo mundo comentando. Eu não podia ficar de fora, né? Uhum. Mas era um clipe ou era um curta? Como assim? Faz quase 30 minutos que eu saí pra cozinha, Edu. Eu percebi. Aconteceu alguma coisa? Uma do foco, queridinho. É que depois do clipe, chegou pra mim um making off. Aí depois eu comecei a assistir uma entrevista com o rapper. E agora eu tô vendo um diário de bordo do diretor. Uma loucura como eles fizeram pra gravar. É isso. Tá puxado pra mim, né? Uhum. Cara de pau. Mentira! O quê? Ah, vá! Saiu a segunda temporada! Yeah! Bora assistir? Com certeza! Adeus, mundo! Nós precisamos diferenciar dois conceitos, o Design Thinking e o Design Sprint ou Sprint utilizado pelo Google e principalmente pela Google Ventures, que é uma empresa do Google aí que faz investimentos anjos em startups.
O Design Thinking, ele é um método que ele é composto basicamente por 3 grandes etapas que nós dividimos em 5, que é você fazer a etapa de empatia, de entender o seu cliente, o seu consumidor, a sua persona, que não necessariamente é o cliente final, você pode estar fazendo um projeto interno na empresa utilizando Design Thinking. Você fazer a definição de quais são os pain points, os pontos de dores que você vai trabalhar, pensar na ideação da solução e aí sim usar técnicas criativas para pensar nessa solução, prototipar e testar. O que o Google fez foi pegar o conceito do Design Thinking e transformar isso numa jornada de 5 dias, que até dá para fazer em 4 dias agora, eles já estão na segunda versão, que é o Design Sprint. A diferença nesse caso é que essas 5 etapas são as etapas de você mapear os desejos do cliente e as dores dele. No segundo momento, você já vai partir por um processo de ideação individual, que nós chamamos de esboço. No terceiro dia, você vai partir para a decisão de qual é a melhor solução a ser implementada e aí sim, prototipação em teste. A sacada do Google Ventures foi, eu consigo aplicar Design Thinking em 5 dias e em 5 dias eu consigo responder se o meu cliente está satisfeito ou não com a solução que eu estou propondo para ele. Então, a jornada do usuário também é uma outra ferramenta que dentro do Design Thinking é muito aplicada, com o objetivo de mapear e descobrir as etapas de relacionamento desse usuário com um produto ou com um serviço. Muitas vezes, os nossos designers eles vão até a casa das pessoas, né, para acompanhar o dia a dia, o que a gente chama de um dia na vida, né, desse usuário e acompanhando nesse processo de relacionamento com aquele produto ou com aquele serviço. Isso é mapeado de uma forma visual, mas ainda em muitos casos, em projetos que são presenciais, vocês vão ver telas brancas, paredes brancas que são completamente tomadas por post-its, né? que coloridos, que refletem muito desse processo de ideação. E aí, quando você, dentro da jornada do cliente, quando você mapeia esse relacionamento do cliente, você torna, de fato, visual, né, esse relacionamento com o produto. E muitas vezes você percebe que aquele produto ou aquele serviço tem um espaço vazio onde ele, de fato, aquela empresa não o atende bem. E, com isso, você, visualmente, né, você demonstra a necessidade ou de uma oportunidade, na verdade, de se trabalhar naquele espaço vazio dentro dessas etapas, né, da jornada do cliente. A gente tem um problema, né, de gestão de resíduo que é um problema complexo. O resíduo é uma das dimensões, uma dimensão importante, né, mas a gente tem que levar em conta outras dimensões, né? Qual é a emissão de um determinado produto ou de um determinado material do ponto de vista de gases de efeito estufa que afetam mudanças climáticas, qual é o consumo específico de água, qual é o consumo específico de energia, qual é o peso que aquele material vai quanto daquele material vai ser necessário, né, para aquele produto, para aquele artigo, para aquela embalagem ter as propriedades que são necessárias, qual é o custo, né? Então, todas essas dimensões, eu acho que elas são relevantes, elas precisam ser levadas em conta. Quando a gente fala do polietileno verde, a gente tem um grande destaque que, ao contrário dos outros materiais que emitem CO2 na sua elaboração, na sua produção, o polietileno verde, por ser feito a partir do etanol de cana-de-açúcar, ele captura CO2. Né? Então, a cana, ela fixa o CO2 da atmosfera, esse CO2 vai para o etanol, né? Esse carbono vai para o etanol, e do etanol o carbono vai para a composição do eteno e depois do polietileno. Né? Então, a gente tem para cada tonelada de plástico verde que eu produzo, são 3 toneladas de CO2 equivalente que eu estou tirando da atmosfera. Então, isso tem um valor bastante importante também do ponto de vista de mudanças climáticas. E aí eu tenho uma combinação, né? A hora que eu consigo combinar, por exemplo, a matéria-prima reciclada, vinda daquelas iniciativas todas que a gente falou, né, de fechamento de ciclo das embalagens ou de qualquer outro item de ciclo de vida curto, e junto isso com uma matéria-prima que captura CO2, a gente acaba tendo uma combinação muito poderosa, assim, na comparação com outros materiais, para fazer uma embalagem, assim, para resolver o problema do resíduo
e, ao mesmo tempo, fazer um produto ou uma embalagem que completa o seu papel de sustentabilidade capturando CO2. Sim, de fato, o Design Thinking é uma metodologia que tem muito a contribuir no ESG. Então, o E de Environment, de meio ambiente, entender como é que soluções, né, podem ser desenhadas, né? Nós mesmos estamos trabalhando hoje numa questão de reciclagem de produtos eletrônicos, de baterias eletrônicas. Como é que você faz essa reciclagem, né? Como é que você desenha, projeta os produtos para que eles possam ser intercambiáveis e você poder reutilizar, né, as suas baterias, né? Na Europa, eles reciclam hoje em torno de 30%, né, dos equipamentos eletrônicos, nos Estados Unidos 10%, no Brasil 1%. Como é que essa jornada de descarte, a gente estava falando de jornada do usuário, como é que essa jornada do usuário de descarte do produto eletrônico? Né, a área social, né, o S nem se fala, então olhar, né, como é que as pessoas hoje, né, se comportam dentro do contexto de empresas também, principalmente hoje em dia com a pandemia, a questão de saúde mental das pessoas, né? Então, nós procuramos gamificar esse processo, então usar o Design Thinking para conceber jogos que engajem os seus colaboradores e possam passar de uma forma mais suave, né, durante essa fase de pandemia que aumentou enormemente o grau de ansiedade, e o G de governança, que é essa parte de transparência, poder trazer transparência, visibilidade, como é que você comunica melhor, né, o que está ocorrendo de fato ligado à sustentabilidade na sua empresa, e o Design Thinking, de novo, pode ser aplicado aí, né? Assim, eu costumo dizer o seguinte: o Design Thinking, se tem pessoas envolvidas, o Design Thinking ele é uma excelente ferramenta para você poder utilizar. Cada setor, né, tem uma preocupação específica, né, e é difícil você entender essas preocupações, né, porque hoje o saque ele não traz toda a informação, né, das necessidades do consumidor e os efeitos globais, os novos comportamentos, eles ficam muito soltos. Então, para você inserir dentro do propósito da empresa, o ESG, ele veio com muita força através do design. Então, você olha para o seu produto, por exemplo, e coloca ele 360 dentro de um ringue de possibilidades. Então, puxa, será que eu não posso recompor a pegada de carbono? Né? Será que eu não posso mudar a embalagem, tirar o sódio? Né? Então, essas soluções você clusteriza a partir, né, dos insights que surgem. Né? Você pode separar por insights de embalagem, por insights de insumos, por insights até de comportamento. Né? Eu quero que uma embalagem tenha um QR Code que me dê mais locais de reciclagem. Né? Então, você começa a tratar o produto 360. E em ESG, né, essa questão de você olhar não só, né, a questão comportamental, nem a questão ecológica, mas também a questão, né, de como você trata tudo aquilo de maneira segura e com qualidade. Né? Então, ESG tem tudo a ver com Design Thinking, porque quando você começa a clusterizar pelas letras ESG, você começa a sair com insights de aplicação rápida no produto, no serviço, na experiência. Inovação tem o propósito de resolver algum problema. Então, a gente às vezes acha que, poxa, nós estamos inovando e lançando coisas novas. Lançar coisas novas não é inovação. Inovação é você resolver algum problema que alguém está tendo por meio do processo criativo. Então, eu posso ter essa inovação, que nós costumamos dizer uma inovação radical, disruptiva, que é algo totalmente diferente do que ocorre no status quo, no status atual, ou eu posso ter uma inovação incremental, que é uma melhoria de algo que já existe. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho ali o celular, o modelo 10, eu tenho o modelo 10S. Isso é uma inovação incremental. Agora, quando eu crio um produto totalmente novo, um relógio digital totalmente inteligente, isso é uma inovação disruptiva. E essa inovação, ela pode acontecer dentro das empresas, ou seja, de maneira interna, eu ter inovações que resolvam os problemas das empresas internamente, que o cliente externo nem fica sabendo, como eu posso ter inovações externas, que resolvam o problema do cliente externo, que aí sim a gente fica sabendo aí como consumidor. A gente vive hoje um momento de pós-consumo, onde o consumidor ele pede. Né? Se você faz uma caneta de 2 cores, depois ele pede de 3 cores e aí vai indo, é infinito. E quando a gente olha o design nesse tipo de experiência,
É uma atualização da necessidade de consumo que nós vivemos mesmo, né? E essa ultra customização, ela traz porque quando você olha, por exemplo, o mundo do fast fashion, né? Dessas lojas de roupas mais de grande escala, quando você vira a esquina tem 3 pessoas com a mesma camiseta, né? Então a gente começa a entender que a ultra customização nessas grandes redes também, onde você pode comprar uma camiseta e colocar mais 4 botões e sair com uma camiseta ultra customizada, vem também de um entendimento da necessidade do consumidor lá na ponta, né? Que o design trouxe com toda a força, né? Então essa escuta da ultra customização vem surgindo muito forte, né? Do nosso pedido mesmo como comportamento de novos produtos, né? A gente tinha uma iniciativa que surgiu na Braskem há algum tempo, que a gente chamava de Desafio Design, né? E é uma iniciativa que passou por diversos setores da economia. Começou quando a gente quis criar um mobiliário de plástico para a nossa nova sede, e esse conceito foi evoluindo e a gente aplicou isso em parceria com os nossos clientes para o setor de embalagem. Então, o Desafio Design, por diversos anos, a gente tinha brand owners, então empresas como a Colgate, a Kimberly-Clark, o Boticário, a BRF, traziam problemas que eles tinham no desenho das suas embalagens, né, dados os atributos dos produtos que eles queriam embalar, quais eram os desafios que eles têm, e a gente montava, junto com o nosso cliente, em parceria com estudantes ou recém-formados em design, a gente montava um fórum que era meio um hackathon, uma competição, para encontrar em um final de semana a solução para aquele desafio. Então essa era uma iniciativa, foram iniciativas bem bacanas, bem marcantes, que criaram várias soluções novas, né, de produtos novos, atendendo a necessidade do cliente, e a gente viu que isso tem um potencial muito grande. Juntando isso com o racional de que, poxa, para a economia circular se efetivar, eu vou precisar voltar para a prancheta de uma série de produtos que, quando tem 5, 10, 15 anos atrás, não foram desenvolvidos pensando nisso. A gente juntou essas duas ideias e falou, poxa, como é que eu pego esse conceito do desafio design, que eram atividades pontuais, como é que eu transformo isso em algo mais perene? E foi aí que surgiu a ideia do Casulo, da gente criar um hub de inovação, né, um ecossistema de inovação, porque cada um vai trazer uma competência. A gente entende das resinas, mas tem gente que entende do requisito do produto, vai ter gente que entende da questão do transporte dessas embalagens, das propriedades que essa embalagem precisa ter, das barreiras que ela precisa proporcionar, e assim por diante. A gente tem um hub de inovação que vai permitir com que esse conceito, né, da gente desenhar embalagens que sejam sustentáveis, né, que olhem para todo o ciclo de vida, para a economia circular de fato, né, para que ela seja de fato, assim, algo que seja efetivado e que seja uma prestação de serviço perene para os nossos clientes e para a sociedade, na verdade para toda a cadeia de valor da embalagem plástica. Eu acho que as principais dificuldades dentro do setor de inovação do Brasil diz respeito a 2 aspectos. Primeiro, eu conheço a real necessidade dos meus clientes ou dos meus cidadãos, por exemplo, para fornecer soluções para eles. E o segundo aspecto eu tenho dinheiro para fazer essa inovação acontecer? O setor de inovação no Brasil hoje ele é extremamente early adopter. Então, nós temos vários ecossistemas de inovação que separam inovações por clusters, por inovação em alimentos, em financeiras, em seguros. Então, assim, hoje a gente vive um ambiente muito segmentado. Então, para quem trabalha em inovação é muito interessante, porque pode caçar oportunidades ali em ambientes proprietários. Mas o que eu acredito é que esses ambientes não se conversam, né? Então, o que falta para a gente no Brasil é a colaboração, né, entre os ambientes. A gente fala que para você acontecer uma inovação, você precisa de ter 3 aspectos. Inclusive, um livro escrito chamado Explosão da Inovação, que eu recomendo, é muito interessante, que fala sobre esses 3 aspectos. Eu preciso ter
combustível interno, então a dinâmica da explosão, né? Eu preciso ter combustível, comburente e calor para a explosão acontecer. Então, combustível interno é você ter um governo ou empresas fomentando esse princípio de inovação internamente. Eu preciso ter um comburente, que é o ar, ou seja, o ambiente externo preparado para aquilo, e eu preciso ter calor, ideia boa acontecendo. O que eu vejo é que nós temos um ambiente propício para inovação. Ou o que é um ambiente propício para a inovação? Tem um monte de problema que não é resolvido por aí. Então nós temos um monte de problema que pode ser resolvido, nós temos boas ideias, mas nós não temos o combustível, o fomento à inovação, seja por meio de sistemas, seja por meio de capital, de você fornecer dinheiro para isso, seja por meio de você dar oportunidade para as pessoas arriscarem, de você fomentar isso. Claro, a gente tem agora, já há algum tempo, tivemos diversos programas aí de fomento à inovação. A gente pode citar aqui um grande caso, por exemplo, do setor público, a Embrapa, que trabalha com inovação há bastante tempo. Existem grandes inovações sendo feitas em agências, como, por exemplo, a Anvisa tem um programa de inovação lá dentro, mas independentemente disso, você precisa fomentar isso de uma maneira sistêmica. Você precisa fomentar porque problema nós temos aos montes para ser resolvido. Um problema recorrente que ocorre em muitos hospitais e em clínicas de exames de diagnóstico tem a ver com o preparo dos pacientes. Então, esse hospital de ponta, na cidade de São Paulo, ele também tinha esse problema e as pessoas chegavam na hora de fazer o exame, não chegavam na hora certa, né, dizia que tinha que chegar 30 minutos, mas não, né, a lista de preparos de diversos exames eram muitas vezes conflitantes. Então, foi feita uma imersão, onde nós acompanhamos, né, da MJV, os nossos designers acompanharam, né, situações desde o momento quando o cliente, o paciente saía da sua casa, ou ele tinha uma perspectiva de fazer, né, esse exame, e fomos identificando dentro dessa jornada esses pontos de atrito, essas dores que iam acontecendo. E uma das ideias que surgiu tinha a ver, com a antecipação da informação, 2, com a clareza, né? Então, de novo, nós ilustramos, né, visualmente, né, de fato, reforçando essa comunicação humanizada. Então, isso também é muito importante, porque quando o paciente ele vê aquela lista, né, de preparo, ele toma um susto muitas vezes, né? Ele não entende o que está escrito ali, né, e acaba não se preparando direito, né? Isso é muito interessante porque aliviou a fila dentro desse hospital e a experiência foi muito mais prazerosa, né, dos clientes com relação aos seus exames. Nós podemos dizer aqui, como um exemplo de uso do Design Thinking, como case real, por exemplo, os cartões em carteiras digitais, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, todos esses modelos de pagamento. Eu gosto até de contar uma história pessoal, que eu fui aos Estados Unidos e eu sou maníaco por tecnologia, adoro utilizar tecnologias. E aí eu estava ansioso para poder utilizar as carteiras digitais, porque no Brasil, acho que a maior parte das pessoas não sabe, mas os terminais de cartão de crédito eles estão liberados para uso desse tipo de tecnologia desde o ano de 2016. E em 2017 nós tínhamos o início do Apple Pay aqui no Brasil, 2018, comecei ali de 2018, e as pessoas não sabiam utilizar aquilo. Por que isso acontece? Porque, na verdade, esse tipo de solução ele foi pensado para um público-alvo específico, que foi um público-alvo, por exemplo, como eu, que gosta desse tipo de solução. Ele não foi pensado, a princípio, para 100% da população. Então, eles têm uma persona identificada, identificaram que essa persona, às vezes, não gosta de sair com carteira, cartão de crédito, levar muitos documentos, e eles pensaram numa solução para isso, para facilitar esse meio de pagamento. Então, a gente pode considerar esse exemplo como um exemplo de utilização do Design Thinking focado no público-alvo, que depois deu certo. Qual foi a curiosidade? Quando eu estava nessa viagem nos Estados Unidos, eu percebi que todos os locais lá utilizavam e eu acabei utilizando em vários locais. Quando eu fui pesquisar qual o percentual de uso desses cartões nos primeiros meses, esse tipo de pagamento era feito apenas por 1,5% da população, de todas as transações que são feitas pela população. Por quê? Porque era um estágio inicial com o público-alvo formado. Agora, pós-pandemia, se vocês pensarem, quantos pagamentos são feitos por aproximação?
Eu acho que todo mundo aqui já conseguiu fazer um pagamento por aproximação. Então, a utilização da metodologia, ela sempre vai começar por um público-alvo, e se essa solução for realmente boa, ela vai ser expandida aí de uma maneira maior para atingir e ser rentável do ponto de vista um pouco mais global. Quando a gente está falando de tudo isso, a gente precisa fazer a nossa lição de casa, né? Para te dar um exemplo, assim, olhando para a nossa própria embalagem, para a nossa própria sacaria, né, que é uma sacaria plástica que pode ser reaproveitada. Depois que ela levou 20, que cada saco levou 25 quilos, né, de resina para o cliente, aquele saco pode ser reaproveitado. E a gente reduziu a nossa área de impressão, né? Como fazer isso? Como melhorar esse processo de reciclagem? A gente reduziu a área de impressão, né, a superfície de impressão que a gente tinha na nossa sacaria, porque eu sei que aí eu tenho um produto depois reciclado de melhor qualidade, porque ele vai estar menos contaminado com a tinta de impressão, né? Então, assim, acho que para dar um exemplo de algo que a gente fez dentro de casa, de novo, usando o pensamento na solução, né? Como é que eu revejo os meus conceitos pensando naquilo que eu preciso endereçar lá na frente. Muitas seguradoras ainda hoje, né, quando você vê a pólice, você vê, né, aqueles termos muito pequenininhos, né? Você não entende como consumidor o que você está de fato segurando, né, contratando. Então, o trabalho que foi feito foi de criar uma interpretação visual, né, dessa apólice. O consumidor, quando ele contrata o seguro, ele entende, opa, visualmente eu estou contratando um seguro de casa contra um raio, contra se pegar fogo a minha casa. Então, visualmente, eu entendo isso. Além disso, a gente estava falando de jornada do usuário, nossos designers foram a campo entender como é que o que acontecia quando, por exemplo, um usuário de carro, né, um motorista, ele entrava, acontecia um acidente com ele, né? E nesse momento ele não entendia, não sabia exatamente o que fazer, né? Então, a gente percebeu que era muito importante a gente antecipar essa informação. Então, no momento da contratação do seguro, a gente antecipou essa informação mandando um kit boas-vindas que dizia o seguinte: em caso de emergência, quebre o lacre. Então, o que 99% das pessoas fazem quando recebem um kit desse tipo? Vai quebrar o lacre. Quando ela quebra o lacre, ela vê, opa, tem aqui toda essa jornada, né, que eu preciso passar. E aí isso você consegue antecipar a informação e a pessoa entender de fato o que ela precisa fazer. Uma democratização, a participação de todos os envolvidos na solução do problema. Total, uma democratização, porque ele vem de um viés muito claro de colaboração e de diversidade. Não adianta nada eu criar sair com uma solução com um olhar específico, né, de uma geração ou de um grupo de pessoas. O design ele proporciona isso, né? A busca de vários olhares através de um problema. E aí essa solução vira homogênea, né, e não fica só dentro de um grupo restrito. Eu acho que a gente pode considerar o design thinking e tirar alguns paradigmas dele. Às vezes as pessoas entendem que design thinking é algo muito complicado, ou então algo muito na moda, modinha de ser realizado. Design thinking é simplesmente você pensar do ponto de vista de quem eu estou fornecendo o serviço, produto ou processo. É me colocar no lugar dele, é exercer a empatia. Se eu me coloco no lugar desse cliente, se eu me coloco no lugar dessa persona específica que eu estou estudando e pergunto, o que essa pessoa está sentindo? Quais são as dores? Quais são as necessidades? E paro de tentar resolver as coisas a partir do meu conhecimento, da minha cabeça, a não ser que eu seja essa persona, mas geralmente nós não somos. Então, pensem o seguinte, o dono de uma grande rede de fast food, ele talvez não seja o cliente que mais vai lá. Então não adianta ele pensar as coisas que sejam boas para ele. Ele tem que pensar as coisas que sejam boas para o cliente que vai lá. Então você se desprender do que eu acho que é bom para mim e pensar o que eu acho que é o bom para o outro é o conceito base do design thinking. É você descobrir o que importa para o outro para você fornecer soluções para ele. O design pode ser aplicado para tudo. Infinitas possibilidades. Eu acredito que o design ele deve ser cada vez mais utilizado para as questões sociais, né? Hoje a gente tem poucos cases sobre esse assunto, né? Então,
questões de ajuda para população de baixa renda, novos olhares. Então, o design, e aí quando a gente olha até algumas startups que nascem nesse mundo de busca social, com certeza elas vieram de um processo de design, onde você olha a sociedade. Então, eu acredito que o futuro do design vai estar muito atrelado nessas questões de resolução de problemas atrelado ao ser humano ali no seu ponto social. É você pesquisar, é você ir a fundo, é você conversar, é você sair da sua cadeira, da sua imaginação. Inovação é um processo empírico. Ele não é um processo determinístico. As pessoas não ficam sentadas na sala olhando para cima e pensando como eu vou inovar hoje. Você só inova se você conhece as dores e os problemas que você tem que resolver. E para fazer isso, você precisa ir a campo, conversar com quem está sofrendo, ver quais são suas reais necessidades, que aí sim você vai conseguir encontrar soluções boas para isso. Isso é design thinking. Isso é design thinking. Quantos episódios faltam? 4. Dá pra encarar, né? Eu tô com sono real. Tranquilo, então. Sério? Seríssimo. Tudo bem, vamos pra cama. Você vai. Eu vou já. Ah, não, aí não vale, né, Carol? O quê? Eu tô de boa, ué. Cara de pau. Eu não vou acordar amanhã com spoiler seu. Dá o play aí. When the drum beat go like this.